Fala pessoal, quem está falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um Café e Terapia. Gente, não esqueçam de seguir nosso hub de podcast, porque são vários podcasts do Leste Empreendedor. Tá? O Leste Empreendedor, ele é o guarda-chuva de diversos outros podcasts que também faz parte do Leste Valley. Leste Valley, que é o primeiro polo de empreendedorismo feminino na região leste fluminense. E nós estamos aqui hoje, vamos falar sobre psicanálise. E, gente, hoje vamos aprender um pouco sobre a psicanálise. E eu chamei uma pessoa que é autoridade no assunto. Nós vamos fazer aqui algumas perguntas para ela. Ela vai se apresentar, porque quando focar aqui a câmera nela, você já vai ver que dispensa apresentações, porque vocês com certeza já conhecem, tá? Mas vou deixar ela se apresentar, Juliane Matias. Meu Deus! Bom, eu sou Juliane Matias, psicanalista, programadora mental, graças ao Leste Valley palestrante, e mentora de mulheres empreendedoras. Trabalho à frente do Grupo do Leste, representando a cidade de São Gonçalo. E trabalho clinicamente atendendo, palestrando e futuramente mentorias, sendo desenvolvida pelo maior polo feminino que existe, né? Exatamente. Juliane, então vamos já direto ao ponto. Vamos lá. Psicanálise, o que é isso? Eu aprendi que é o que nós não temos consciência, que é o inconsciente. Alguns psicanalistas, eles falam que você é uma folha em branco e você só passa a ter uma consciência a partir do momento que você nasce. Mas outros dizem que até 1 ano e meio antes da sua mãe engravidar influencia. Outros dizem que você sente dores da sua avó, porque quando a sua avó estava grávida, a sua mãe, na barriga da sua avó, com 5 meses, você já estava lá, porque você é o óvulo que estava dentro da sua mãe. Então, tem várias vertentes. Mas, em suma, é o inconsciente. Nós temos aí de 3% a 5% de consciência e o restante todo lá no mar do esquecimento, que guia a nossa vida. Então, a psicanálise, o que ela faz é poder puxar esse inconsciente da pessoa? Sim. Tem alguns mecanismos que fazem com que esqueçamos. Tem pessoas que chegam na clínica e elas falam assim: Ju, eu não me lembro nada da minha infância, nada. Só que a idade de programação é de 0 a 7 anos. Então, a pessoa não lembra nada. Ela é uma defesa que até o próprio cérebro ele faz, né? A neurociência ela fala sobre isso, né? A capacidade que o cérebro tem de criar novos caminhos neurais é porque já tinham os velhos, né? Então, os caminhos velhos, as pessoas não sabem, porque não lembra. E aí vem Freud explicando a questão do superego, né? O superego foi forjado ali pelos pais, né? Pelas pessoas fruto do meio daquela criação ali. Então, tem muitas coisas introjetadas na pessoa que a pessoa não lembra, mas que ela vive sendo fruto daquele meio. E quem é Freud? Freud é o pai, né? O papai Freud, o pai da psicanálise, foi quem desenvolveu essa abordagem, né? Ele era um médico neurologista. Enfim, eu descobri várias coisas, né, depois sobre ele. Pesquisas. O cara que, se hoje em dia tivesse vivo, Pedro, o cara ia revolucionar. Ainda bem que veio a neurociência aí para poder ajudar e comprovar as coisas que ele descobriu sem muita tecnologia. Então, ele começou observando, né? Entendi. Mas quando você fala do inconsciente, você fala do Freud, da abordagem, que significa que vem aí para poder buscar
as informações que tem dentro ali da cabeça ali, que ainda fica lá. Mas fica lá mesmo, é a pessoa que não lembra por... O que Freud explica com relação a isso? Ele fica lá como defesa, ele fica lá por alguma coisa. E o que a psicanálise faz com esse subconsciente? Ela traz de volta. E para que ela quer trazer de volta isso que foi esquecido? No livro dos sonhos, tem uma passagem que me chamou muita atenção, porque ele fala que tudo, exatamente tudo que você viu, está gravado dentro de você, tudo. Tanto é que os sonhos são a materialização do que está no seu inconsciente, que é o que você viveu, viu e não lembra. Então, o bebê nasce ali sem conseguir enxergar, mas tem aqueles vultos, está tudo guardado, tudo. Todo aquele conteúdo ali está guardado. E aí, no livro dos sonhos, ele conta de um rapaz que ele conheceu mais novo. E aí, no sonho, ele sempre sonhava com um rapaz mais novo. Só que o rapaz já estava mais velho. Ou seja, quando ele brincava, quando ele estava ali participando da vida daquele rapaz, o rapaz tinha uma fisionomia. E o sonho dele estava vindo diretamente ligado à fisionomia dele mais novo. E quando ele viu esse rapaz mais velho, aí foi uma coisa que trouxe a curiosidade dele de estudar disso e de comprovar também, né? Tanto é que ele comprova isso com os sonhos. Você relata sonhos que você sonhou. Cara, sonhei com coisa muito doida. Não sei de onde eu tirei isso. Tá tudo dentro de você. Tá tudo arquivado. Então, isso daí é como se ele registrasse todas essas informações e aí fosse com base naquilo ali do subconsciente que ficou. E aí o sonho, na verdade, que quando sonha tem a ver totalmente com o subconsciente ali trabalhando, querendo responder querendo dar uma resposta para alguma coisa. Sim, no caso, nós não usamos a linguagem subconsciente, a gente só usa a questão do inconsciente. O material que fica ali guardado, alguns estão recalcados. O que é? Recalcamento. Tem a barreira do superego, que é o juiz que tem dentro da nossa cabeça. Então, nós temos ali o id, o ego, somos nós, e o superego. O id é uma questão mais primitiva, ele é o primeiro a ser formado, ele é muito relacionado aos prazeres. E o superego, ele foi formado pelas pessoas que conviveram. Então, são leis que são introjetadas na pessoa em si. E aí, a pessoa, quando ela vai agir como adulta, ela age num impulso, digamos, ela é muito reativa. E aí, ela vem para psicanalizar e a Ju, quero saber por que eu sou reativa e tal. E aí, nós temos que voltar na infância para saber quais são as pessoas que fizeram parte daquela programação, como elas agiam, o que elas falavam. E tem muita questão religiosa, tá, Pedro? Muita. Não porque minha mãe era evangélica, porque tudo era o diabo, porque tudo era... eu ia para o inferno. Então, são pessoas que têm algumas crenças limitantes, que no adulto não sabe de onde vem, e na realidade a resposta está neles, só que eles não trouxeram a consciência. Respondendo, está tudo guardado e esse material é recalcado. Quando a pessoa começa a ter acesso a uma analista que está ali, o cérebro ele entende, porque muitas das vezes ele recalca para não te fazer sofrer. Então, isso aqui, não, agora não, aí bota para baixo de novo. São pulsões, né? No inconsciente ele é um movimento, a nossa vida é um movimento. E aí, quando você está pronto, o seu inconsciente ele usa os mecanismos de insight ou sonhos. E aí ele rompe a barreira do superego e manda para você essa informação. Ou um cheiro que você sente. Por quê? Você já está sendo cuidado. Então, agora está na hora de você ver isso. Aí, aí manda um insight. Aí, agora está na hora de você sonhar tal coisa. Aí manda o sonho. E aí, a pessoa traz o sonho. Aí, Ju, sonhou uma coisa louca e tal. Eu vou contar um. Ela sonhou com cangurus.
debruçados no muro, de fora para dentro da casa, onde era a casa que a sua mãe morava com o padrasto, e ela morava lá. Só que a mãe morreu, o padrasto botou praticamente ela para fora, e o irmão, né? Ele ficou morando lá sozinha. E o que é o canguru ali? O canguru tem a bolsa. Então, são as interpretações, né? Ligada à maternidade. Então, o canguru olhando, vigiando. Ali tinham coisas que ela estava precisando trabalhar. A questão do perdão, questão do entendimento. Porque ela achava que o que o padrasto fez não era... não estava de acordo com que quando ele era casado com a mãe, que ele prometeu que iria cuidar e não cuidou. Então, estava com essa ausência da maternidade, o luto. Então, nem sempre o que é literal o que a pessoa sonha para ser trabalhado, mas você tem que saber o contexto. Então, a interpretação dos sonhos na psicanálise é o material. Então, a pessoa, para poder, nós, como os detetives do inconsciente, investigarmos o que é o sintoma que ela está tendo hoje, qual é a base do sintoma? A gente tem que pegar e ir lá na programação, ir lá na história da pessoa. Então, nós somos conhecidos como labrujas, né? São as bruxas. Porque dá o sintoma que a gente consegue trazer ali qual seria o problema. Mas, na realidade, a resposta, a cura, está tudo dentro da pessoa, está tudo dentro do paciente. Entendi. Então, a gente faz essa busca. Então, a gente depende desse mecanismo, que é o insight e o sonho, para poder... Mas o cérebro, ele entendeu que, vamos supor que ele primeiro, antes de ir para essa parte, qual a diferença entre o subconsciente e o inconsciente? Olha, pelo que eu entendi, é só questão de nomenclatura mesmo. Entendi. Entendeu? E militância, né? Eu estou num grupo de psicólogos que troca material e tal, e eu pedi o poder do consciente. E aí a pessoa veio e falou assim, a psicóloga fez, gente, vocês têm que entender que isso aí já não está sendo mais usado. A palavra subconsciente não está usada, é inconsciente. Deu uma lição de moral lá. Eu pedi um livro. Entende? Então não é sobre usar ou não usar, ou não tá aí, mas tem gente que gosta de usar, tem gente que não gosta. E aí eu entendo que é a mesma coisa. Sim. Então, aí falando isso, aproveitando. Então, o que está lá dentro guardado, o cérebro, ele conhece muito bem a pessoa, como você está dizendo, né? O id, o ego e o superego da pessoa. Então, a nossa mente nos conhece melhor do que nós mesmos. Aí você falou duas coisas, a mente e o cérebro, corretíssimo. O cérebro é o órgão. Sim. E a mente é essa parte que sim. Teve um rapaz que descobriu que está nessa parte da frontal aqui. Na mente está o aparelho psíquico, id, o ego, o superego. E o cérebro, ele executa. Sim. Então, a mente que está ali no controle para o órgão em si. Mas o que eu estou querendo dizer então, nos conhece. Então, se ele acreditou de que eu vou deixar essa informação aqui, eu vou fazer essa informação aqui ficar esquecida. Não é porque ele conhece bem a gente e aí foi uma proteção com relação a isso, não seria perigoso, de repente, a gente tentar buscar essa informação que o cérebro entendeu que pode ser um trauma e trazer essa informação para cá? Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. A questão do perigo é de a pessoa não estar preparada para ter acesso àquela lembrança, porque foi algo que foi uma proteção que foi feita para poder ele não sofrer. Tá corretíssimo, é isso mesmo. O nosso cérebro é viciado em dopamina. E ele não gosta de sofrer. Então, por isso que temos dificuldades em fazer algumas atividades. Porque ele vai vir... Não é ele, né? De, ai, meu Deus, é uma pessoa que está dentro da minha cabeça. Mas ele vai entender que não, tá bom, assim, do jeito que tá, né? Fazendo isso aqui, a rotina e tal. Por isso que tudo que é novo dá medo. Por quê? Você vai fazer, tem certeza? Vou ter que gastar energia para poder fazer. Então, voltando aí na sua pergunta, o perigoso, eu acredito que não seja. Porque se a pessoa está em processo de análise, ela está com um suporte
emocional, alimentar, para poder essa pessoa acessar o trauma e dar um novo sentido. E realmente causa uma dor. As pessoas choram, porque quando você conta uma coisa passada para o seu cérebro, ela está acontecendo agora, porque todas as emoções são sentidas. Mas se você precisa realmente sentir essas emoções para dar um novo sentido e fazer a temática da psicanálise, que é repetir, recordar, para ter uma elaboração. E aí você elabora um luto, você elabora uma parte difícil da sua vida, mas é falando, né? Uhum. Entendi. Eu tô pensando aqui, vamos supor, né? Você estava falando sobre a questão do preparo. Às vezes a pessoa ela não está preparada para poder pegar aquele trauma que ela teve, que a mente resolveu, lá dentro, não, deixa isso guardadinho, porque isso daqui vai fazer você sofrer. E eu não quero que você sofra. Uhum. Então, mas por que buscar esse trauma? Por que buscar o trauma? Um dos porquês são as psicossomáticas. Uhum. Lembra que eu falei dos sintomas? Muitas doenças que nós temos, inclusive transtornos, a base é o trauma. E ressignificar esse trauma, dar uma nova roupagem, um novo entendimento, seria primordial para você ter uma vida atual, presente, consciente. Sim. Então, a necessidade de visitar o trauma seria quando nós falamos de maternar a nossa criança interior, aonde o exercício é você voltar. Vou usar de uma paciente. Ela falava que ela ficava perto do portão, calada, quietinha, que ela não queria conversar com ninguém. E as pessoas que se aproximavam dela, ela falava, não, eu não quero conversar e tal. E aí ela, no pensamento, porque você pensando, você está lá. Você vem como adulta, vai chegar no ouvido de você naquele momento e vai falar, olha, tá tudo bem, você não gosta de socializar porque você descobriu que você tem um transtorno. O transtorno se chama TDAH, combinado com TEA, e é uma das peculiaridades desse transtorno, né? Então, você mesmo vai se maternar falando que vai ficar tudo bem. Olha, você vai ser uma adulta funcional. Você vai ser uma funcionária pública. Depois você vai se aposentar. Você vai casar, não vai dar certo, mas você vai casar com o segundo marido, vai ter uma filha, vai desfrutar de uma vida plena, feliz e tal. Aí, você materna essa criança interior, né, que é você é o solo, né? O seu solo é a sua criança. Então, não é nada místico, é algo mental, é um trabalho mental que você vai lá porque você é essa criança. Então, o que a psicanálise busca para poder trazer o alívio, o conforto, tendo em vista catucar o trauma, descobrir por que eu tenho endometriose. Entendi. Por que eu tenho o TDAH? Porque o Gabor, ele vem falando que uma das bases do TDAH é o trauma. Entendi. E não tem como mensurar trauminha e traumão. Às vezes acontece muita pouca idade para ter discernimento de absorver algo que para você foi bobo, mas para aquela criança, naquele momento, sobrecarregou o sistema dela. Vou trazer um exemplo, vamos supor. A pessoa hoje, ela não gosta de falar em público. Isso é um problema de muita gente, tá? Mas ela não curte falar em público. E aí, na verdade, foi uma coisa de que quando ela era pequena, ela foi falar alguma coisa em público e aquilo ali todo mundo zombou dela. E aí o subconsciente trouxe essa proteção. E hoje em dia, ela evita falar em público. E ela às vezes não precisa falar em público, então... Se não precisa falar em público, então eu tô tranquilo. No momento que ela vai falar em público, então significa que vem aquela informação e aí ela começa a ficar nervosa, começa a ter problemas porque ela começa a lembrar, coisa que ela nem lembrava, na verdade, e aí
isso se transforma em um gatilho. Sim. E aí a dispara e ela não entende porque o subconsciente dela já pegou aquilo ali e já bloqueou, né? Então ela já nem lembrava, porque foi quando ela tinha 5 Ela anos. só tem as sensações. Porque ela fez uma peça de teatro. Quando ela tinha 5 anos no jardim. E aquilo ali bloqueou ela. Porque todo mundo riu dela, porque ela fez uma coisa ali que de repente, sei lá, caiu no meio do teatro, começou a rir, não sei. Enfim, tô trazendo aqui uns exemplos. E aí, então, a psicanálise, vamos se dizer, que vai pegar e vai tratar aquilo ali. Sim. Mas tem a diferença também que, de repente, a pessoa ela só não gosta de falar em público. Você acha que, com relação a isso, tem o não gostar tem a ver com a personalidade ou é algum trauma que foi alguma coisinha ali, Sim. o fato de não gostar? Não sei se você está conseguindo entender o que eu tô querendo dizer. Supondo que uma pessoa não gosta de estar em público, ela não tem trauma. Mas ela tem a ausência da maternidade. E ela busca segurança. E quem busca segurança, busca o colo da mãe. Então, não tem trauma aparente, mas ela sentiu que a mãe dela deixou ela de lado, abandonou. Ou ela é a mais velha, nasceu a mais nova, muito pouca idade, muito pouco discernimento para entender que chegou um bebê novo. Ela era soberana, ainda estava no que Freud fala que é a majestade do bebê. Era toda a atenção voltada para ela, tem que dividir com a irmã. Então, não é o que a mãe dela fez para ela, é o que ela entendeu do que aconteceu. Então, uma das possibilidades você vê que não é um trauma de alguma coisa ruim que aconteceu, a calamidade, a catástrofe, mas foi uma simples ferida emocional, um gatilho de um abandono. Porque, querendo ou não, vou tirar por mim, eu tive que entrar num colégio integral. Porque nasceu a minha irmã. E aí eu tinha o quê? A ausência da minha mãe. E aí o que foi colocado para eu colocar? Faz judô, faz natação, faz a escola, depois faz o balé. Chegava em casa cansada de noite, não dava trabalho, dorme e depois repete o mesmo ciclo. E o que eu queria fazer sábado e domingo? Ir pro colégio. Então, não é um trauma de alguma coisa que aconteceu muito importante. Está lá na programação de como ela entendeu. Tem até a questão do filho do meio, Pedro. Tem uma síndrome que é a síndrome do filho do meio. Tem o mais velho, que o mais velho é o amor da vida. Aí tem o do meio e depois nasce o mais novo, que requer muitos cuidados. Aí você fica o mais velho, o primogênito, aí fica o mais... Mas isso eu vejo até na minha família mesmo, né? Tem a questão do filho do meio. Eu vejo em outras famílias também que você vê que o filho do meio é sempre o meio. Assim, sempre tem o mais velho ali. Tem o mais velho ali que é alguma coisa. Aí, às vezes, é o meio que o esquecido também, porque é o mais velho. E aí tem o mais novo, e o mais novo recebe mais atenção. Então, assim, o filho do meio, de fato, né? Acho que quando tem 3 ou 4, né? Acho que entre o segundo e o terceiro sempre tem isso, né? Eu estava escrevendo, inclusive, que a gente está escrevendo Mulheres do Leste, que inclusive você está participando. Tem uma das histórias que fala muito sobre isso. Da menina que acho que ela é a filha do meio e ela sempre foi colocada como que... não posso atrapalhar porque tem outras pessoas, sabe? E isso foi chegando hoje em dia, inclusive, para ela se destacar, ela sempre teve assim, não, tem outras pessoas. Uhum. Ela sempre se coloca para depois. Pode ser porque tem outras pessoas, e né? pode ser que ela seja uma procrastinadora. Porque um dos vieses da procrastinação é se deixar para depois. Uhum. E aí ela ajuda todo mundo, mas quando é para ela, ela não faz. Isso eu identifico de muitas, tá? Isso eu identifico de muitas. Do meu, né? Eu quando eu comecei... Eu tinha começado estudando alguma coisa sobre psicanálise. E aí eu comecei a ver um pouco mais sobre psicanálise agora em dezembro, né? Aproveitando alguns estudos, eu comecei a ver mais sobre psicanálise. E eu estava identificando, inclusive, até algumas questões, né? Por exemplo, com relação ao leste, né? Por que as pessoas sempre falam, Pedro, você tem que falar, você tem que deixar... Você só deixa as mulheres falarem, Eu não digo nem... E aí eu aproveito isso e falar com você para você ter a sua percepção.
eu sempre estive em um ambiente onde não deixavam as mulheres falarem. Desde pequeno. Eu sempre via as mulheres sendo caladas. Então, por isso que eu não gosto do protagonismo onde eu estou ali no meio do leste. Você sabe, entende bem que eu sempre tento tirar eu vou utilizar uma expressão meio chula, né? De sempre tirar o meu da reta e colocar vocês de frente, justamente por causa disso. Eu acho, quer dizer, com base nas informações que eu tenho, que eu lembro e que eu vejo, e aí estudando a psicanálise, de onde surgiu o leste. É isso, assim, muita coisa do que me parece eu via antigamente, eu via quando eu era pequeno, a minha mãe sendo calada, minha tia sendo calada, outras mulheres no meio que eu conheci sendo caladas pelos maridos, entendeu? Então, assim, eu achava aquilo assim, gente, mas olha só, pô, mas são as mulheres que estão sustentando a casa, que estão cuidando dos filhos, e vocês não estão deixando elas falarem. Uhum. Elas não têm voz, se são elas que estão sustentando isso. Então, por isso que quando a do leste, quando fala assim, Pedro, você tem que falar. Não quero falar. E não é tem muita gente que fala, mas você não quer falar por causa de quê? Você não quer falar porque, você tem vergonha? Tem alguma coisinha sua aí com relação a você não querer aparecer. E não é por uma questão de não querer aparecer. Até mesmo porque, assim, antes do leste, eu fui professor durante muitos anos, palestrante da minha área, tecnologia, muitos anos. Então, assim, eu não tenho problema em aparecer. Mas quando eu vejo que vocês estão falando, é a hora que eu não quero falar porque é a vez delas. Sim. Não sei se você está conseguindo captar o que é. E aí eu quero que você traga essas informações. Gente, é terapia. Por isso que é café, terapia, porque tem terapia, entendeu? Então, por isso que eu sempre trago essas reflexões da minha vida. No Café Terapia, gente, eu sempre trago essas reflexões, principalmente, porque como vocês sabem, não é sempre sobre o Café Terapia, a gente não fala sempre sobre a área de saúde mental, mas eu trago assuntos relacionados até mesmo à minha pessoa com relação ao assunto que está abordado. Por exemplo, o último a gente teve mesa aposta. Então, etiqueta e mesa aposta. Então, eu coloquei algumas situações da minha vida com relação a isso. Acaba quase se tornando uma terapia. Por isso que por isso que eu sempre trago algumas visões. Então, assim, dentro do que eu falei, e dos seus conhecimentos como terapeuta, o que você acha disso que eu falei? Essa questão, ela, para mim, é uma primordial. Por quê? Eu trabalho muito com abuso. Vítimas de abusos. E a base dos abusadores, ou eles repetem, porque eles aprendem a fazer, a reproduzir o abuso, ou é genético, né? Tem uma parte que comprova que é genético, ou ele observa aquilo e fala, eu jamais vou fazer igual. E aí ele pega aquilo para o seu caso, você pegou isso para você e guardou. Quando agora você está trabalhando no leste, que o movimento vai lembrar isso, você jamais. Inconsciente, você é avisado. É mandada a mensagem. Não, eu não vou fazer isso. Porque lá eu via minha mãe sendo calada, eu via minha tia sendo calada, eu vi fulana sendo calada. Não. Agora é o protagonismo delas. Então, cada um tem um caso concreto. O leste, ele nasceu de algo que era seu. Você foi fruto de um meio onde você via essas mulheres sendo caladas, você dava atenção, você começou a perguntar demais, e aí as mulheres têm essa necessidade de falar. Voltando lá para Freud, quando criou a psicanálise, que foi uma das suas perguntas. Freud começou escutando uma paciente que ela estava paralisada, sem falar, enfim, falava em outras línguas. Teve vários casos que ele observou. Então, antigamente, Pedro, quando eu comecei a ter acesso às histórias da psicanálise, eu sempre fui muito curiosa. Teve um fato que me chamou muita atenção. As mulheres de casa,
Elas eram mulheres, tipo aquele rapaz da novela, né? Fica pronta que eu quero te usar. Elas não poderiam botar camisolas. Era um pano com um buraco no meio, onde era só por coito E pronto. em si. E eles iam pra orgia na Casa da Luz Vermelha. E aquelas mulheres ali, elas ficavam em estado de histeria, porque nós somos seres pulsionais, sexuais. Pulsão de morte, vida. E aí, uma mulher que não é tocada, não é desejada, ela só é usada. Ela vai o quê? Psicossomar. E aí vai vir a doença ali, que muitas das vezes é só mental, por ausência de um gozo. Que o gozo em si é a reprodução da primeira mamada que ela mamou na vida. Porque você tá dentro da barriga da sua mãe. Você não precisa fazer nada. Quando você nasce, primeiro, você tem que respirar. E depois tem um buraco absurdo no seu estômago. E aí você não sabe o que é aquilo. Chora. Vem um grande peito, vem uma mamadeirona, vem um copinho agora, né? Copinho. E aquilo ali, ele entra, é tão satisfatório que os bebês, eles escorrem o leite, eles viram os olhinhos. O sexo, hoje em dia, nada mais é que a reprodução da primeira mamada. E aí é um papo mais extenso, né? Porque o sexo é interpretado de formas diferentes para a mulher, para o homem. Para o homem, gera prolactina, ele quer deitar, virar e dormir. A mulher gera a serotonina, a endorfina, o hormônio do amor, ela quer amorzinho e tal. Então, isso aí já é uma outra camada. Mas isso é né? engraçado que você falou agora, da questão do sexo de dormir. Tem uma questão do homem que eu acho interessante, e aí você pode, de repente, responder o que você acha nesse momento do coito, do que, assim, não é sempre que acontece do homem querer dormir. Isso daí, dependendo ali do... Acho que não sei se ele tá mais acordado e tudo, que ele fica ali, né? Depende da performance. Da performance também. Não, mas tem uma coisa interessante que eu ouvi uma vez um amigo meu me falando, e de fato é nesse momento, né, que eu esqueci agora qual é o nome da química que gera do homem, não é oxitocina, não. É prolactina e... Não, mas no momento em que o homem ele tá ali, naquele momento pós-sexo, né, é o momento onde o homem ele tá mais vulnerável e mais suscetível, não só às vezes a falar, como a conversar ali. Parece que aquilo ali traz uma calma pro homem. E por que a gente estava conversando isso, né? Porque ele... Isso na época da igreja, né? Ele tinha uma resistência muito grande de falar a intimidade dele para alguém da igreja, uma liderança da igreja, porque o medo dele era, eu não sei, naquele momento ali do sexo, que o líder era casado, né? Se ele pode, naquele momento de bate-papo onde ele está mais vulnerável, ele acabar comentando sobre o que eu falei com a esposa dele. Uhum. E aí eu fui reparando, obviamente, né? Depois eu fui pensando nisso. Eu estava pensando nisso na semana passada, quando eu estava conversando com um amigo meu, e ele estava falando, aí ele falou assim, cara, depois que ele estava quase namorando com uma menina e tal, e ele falou que depois do ato, ele começou a conversar com ela a se abrir de algumas coisas, que depois ele ficou assim, por que eu tô me abrindo com ela? É o alívio, é como se fosse um alívio, uma descarga, é uma descarga pulsional da pulsão sexual. Tanto é que a pulsão sexual, ela influencia até no financeiro do homem. Então, é diferente. O funcionamento do homem e da mulher é diferente. Então, o homem, ele precisa manter ali uma vida sexual ativa, porque o hormônio, em grande escala, nele é a testosterona. É a masculinidade. Só que ele tem que performar para ele conseguir. Porque a mulher não funciona da mesma forma. O homem é visual. O homem tem visão túnel. A mulher tem uma visão 180, né? Ou 360, né? Vira até a cabeça, né? Porque tem mulher que vê tudo. E ela já é uma que precisa ser acordada com um beijo para ele conseguir de noite ter alguma coisa. E aí ele tem que ficar ali performando para ele conseguir aquilo ali. E aí tem o ato em si
E aí depois ele se sente tranquilo para ele poder falar, porque já aconteceu o que ele queria. Ele fez com que ela quisesse também. E aí, aquele momento de descarga emocional, ele consegue se abrir, né? Freud também diz que é o soninho do bebê, por causa da questão da mamadeira, né? Então, é muito interessante. Então, na clínica em si, tem questões de mulheres virem falar sobre isso, aquilo. E eu falo assim, mas você sabe como é que funciona o sexo pro homem? Ah, não sei. E pra você sabe como é que funciona? Então, a pessoa não sabe nem como que ela funciona fisiologicamente, ô Pedro. Ah, mas isso daí... Influencia Mas tudo. isso daí eu tava conversando, foi na semana passada também. Tava conversando com a Uziné, que eu consegui perceber depois de estudar neurociência, é que as pessoas, elas não sabem expressar nem com palavras o que elas estão sentindo. Por exemplo, ela não sabe o que é exatamente a tristeza. Ela não sabe exatamente o que é a raiva. Ela não sabe expressar aquilo ali. Então ela fala um sentimento às vezes, ou ela expressa e ela não sabe o que é esse sentimento. Sim. Então as pessoas... Por isso que a gente fala, assim, hoje em dia eu acho que é tão importante a inteligência emocional no quesito da pessoa poder identificar, sabe? Se conhecer. Os sentimentos. Sim. O que ela tá sentindo, sim, ela não sabe. A raiva é válida. A raiva, a frustração, é necessário sermos frustrados para não ficar aí igual o menino mimado ou menina mimada. Você me fez lembrar Lacan. Para Lacan existe o significante e o significado. O que para você é raiva, para mim, não pode não ser raiva. Pode ser frustração. Então, você nomear o que você está sentindo não é somente você dar uma palavra, é você explicar. Olha, quando aconteceu tal coisa, eu senti isso, um frisson, foi... Porque nem tudo que é pra você é pra mim. Ainda tem essa aí. Sim. Então, e é interessante, e é engraçado, né, pra você ver, a gente tá falando sobre isso. Por exemplo, as pessoas me veem muito como alguém... Pela minha forma, principalmente de me expressar às vezes nas redes sociais, e pela forma um pouco mais ousada, às vezes, de lidar com vários projetos e ter vários projetos, as pessoas acham que provavelmente eu posso ser uma pessoa arrogante, grossa, e aí quando conversa comigo tem uma outra impressão. Por exemplo, você me acha uma pessoa assim? Eu te acho engraçado. Eu te acho engraçado. Eu te acho participativo. Mas é porque você me conhece. Hoje em dia você me conhece. Mas logo antes de me conhecer, qual era a impressão que eu passava? Eu te vi uma vez só, sem te conhecer. Hoje eu entendo, né? Mas eu achei você sério só sério. Sim. Não achei mais nada. Porque você não quis atrapalhar, você entrou... foi até no evento que eu vim no Cheirinho Bom. Você foi lá para trás, não atrapalhou as meninas. E aí, no seu momento, você pegou e falou, e explicou, e foi simpático. Então, eu não fiz nenhum pré-julgamento, não. Eu só, não, pré-julgamento tem, mas é um pré-julgamento ok, né? Aí depois teve aquele de... esse meu lado, obviamente, né? É um lado que eu tô te falando, que as pessoas, quando as pessoas olham, elas olham de outra forma, né? Elas veem ali, não, um cara desse daí, do jeito que ele é, ainda mais que tem essa visão, ele é muito agitado, provavelmente deve ser. E aí quando vê, conhece, obviamente que nem todo mundo conhece. Assim, tem gente que... Eu digo que assim, nós temos uns 3 lados, né? Nós temos um lado nosso, né, que particular que nós conhecemos, né? Nós temos um lado em que as pessoas, no geral, nos conhecem, e tem os mais íntimos que conhecem a gente de outra forma, verdadeiramente, né? Como você acabou de falar, lado engraçado. Esse lado engraçado são raríssimas as pessoas que me conhecem. Então elas precisam te conhecer mais. Não. Porque você é engraçado. Não, eu sei, mas eu me reservo a essas pessoas, as pessoas que conhecem esse meu lado mais engraçado,
de fato, é um lado que eu não abro para qualquer pessoa. Porque vai depender muito da pessoa. Vai depender muito de quem vai conhecer esse meu lado. Porque você dá acesso, né? Quando você permite, você dá acesso. E tem muitas pessoas sem noção. E você não tem como mensurar ali o grau de noção que a pessoa tem. Exatamente. Então, é melhor você ficar na defensiva. Eu costumo dizer que nós temos algumas personas, né? Da PNL trabalha com persona, né? Sim. Então, eu tenho a minha persona que estou em casa, que eu sou mãe, esposa. Alguns me conhecem nessa expectativa, né? nessa parte. Outra que é psicanalista dentro do setting, atendendo. Outra, quando eu sou engraçada, quando eu tô brincando, quando eu não quero ser séria, quando eu tô cansada de ser séria. A outra que tá ali como palestrante, com a autoridade, sim, respeito. Então, não é que nós temos várias caras, nós temos vários modos de nos comportarmos, exatamente, de performarmos em lugares diferentes. Por exemplo, meu filho, ele me conhece de uma forma. Inclusive, até a forma engraçada que eu sou com meu filho, eu sou diferente com meu filho do que eu sou engraçado com uma outra pessoa. Já teve 2 vezes das meninas que andam sempre com a gente, né? Que elas, por 2 vezes, elas me viram, inclusive hoje, me viram lidando diretamente com homem. Diferente do Will, né, que a gente já tem mais intimidade e tudo, mas eu tô te falando de homens no geral, assim, do dia a dia, fazendo negócios. E elas tomaram um susto. Nossa, Pedro, você fala completamente... Parece que você é outra pessoa quando você tá falando com um homem ali, né? A forma de lidar, né? Porque sempre me viram de uma forma muito engraçada, tranquila, calma, serena, lidando com vocês, mulheres. Eu falei, cara, então, é que com homem a tratativa tem que ser diferente. Entendeu? Por exemplo, às vezes eu uso uma expressão mais forte com homem, que se eu utilizar essa mesma expressão com mulher, a forma de me expressar com mulher vai chocar. Sim, com mulheres você tem que ter o fino trato, né? Tem que ter... Entendeu? Eu não posso ser da mesma forma, por exemplo, às vezes... pedir alguma coisa como eu vou pedir para uma mulher, não é a mesma forma que eu vou pedir para um homem. Às vezes, dependendo da forma como falo, isso pode chocar. Entendeu? Então, não sei se você está conseguindo entender, né? Sim. Então, por isso que está falando com relação a personas, né? Sim. A gente acaba sendo com diversas... E na nossa vida, nós temos vários episódios diferentes. São vários lugares que você vai ter takes. Então, vai ter uma hora que você vai estar na reunião de negócio, está apresentando seu projeto e não é hora de você brincar. E não é hora de você fazer um xiste, uma brincadeirinha. É hora de você performar, de você vender, de você entregar ali o seu produto. Então, você vai ter uma forma até de se portar, de se vestir, a cor que você vai usar, totalmente diferente de como você se comportaria numa reunião do leste, onde você prima por estar ali, mas você é só o estagiário. Sim, e aí exatamente. Você não se comporta. E aí é engraçado porque as pessoas que falam muito de imagem e estilo... E as pessoas que falam sobre posicionamento, às vezes vêm me dar alguns toques, né? Como, por exemplo, Pedro, você é uma autoridade. Você tem que, de repente, se vestir, se portar de uma forma tal ali como autoridade. Eu falei assim, olha só. Por exemplo, já falaram da minha vestimenta, que eu me visto muito no padrão, no arquétipo homem comum. Eu falei assim, eu sou um homem no meio de um monte de mulheres. Eu já chamo atenção. Eu, sendo o único homem, eu já chamo muita atenção. Porque automaticamente tem ali 70 mulheres, só tem um homem. O pessoal fala, ué, mas por que só ele está ali? Então já chama atenção. Agora imagina se eu vou de social, de terno. Eu vou chamar mais atenção ainda. E o protagonismo está nas mulheres, como Exatamente. Você bem então, explicou. Assim, e aí eu falei assim, aí eu vou chamar mais atenção ainda. E aí se eu chego ali, ainda tento colocar
vou usar essa expressão, uma bronca de eu sou o fundador do Leste, tal. Aí eu falei assim, o que eu vou causar ali? A primeira impressão que eu vou causar é qual? É a distância... soberba, distanciamento. Não, é distanciamento. E o que eu não quero é causar distanciamento. Por isso que eu uso a brincadeira, inclusive, de eu sou o estagiário delas, para falar assim, cara, aí já causa já quebra ali uma barreira que até muitas, de repente, lá atrás, elas olham e você fala, pô, mas esse cara é diferente. E aí, para você ver a questão dos julgamentos, que aí a gente está falando sobre subconsciente, está falando de tudo, é engraçado que são dois julgamentos que tem, né? O primeiro julgamento é de que se ele está no meio de um monte de mulheres e não é por um interesse pela mulher, então ele é gay. Porque a pessoa, ela não consegue entender os dois lados, sabe? Ela só enxerga dois lados. Mas o julgamento, ele tá aí, Pedro. A pessoa, ela não quer saber o porquê. Ela não quer saber como você foi criado. Ela não quer saber que você era um dos únicos... Você e seu irmão, provavelmente. E seu pai. Entre muitas mulheres. Não vai saber que você via que as mulheres não tinham voz. Não vai saber da sua história. Ela quer te julgar. Cara, ela quer saber... Meu irmão mais novo, cara... Por exemplo, meu irmão mais novo, ele é tão cuidadoso quanto eu. Meu irmãozinho mais novo. Eu falei... tão cuidadoso, e ele passou, infelizmente, por situações até mais críticas do que eu com relação a haver abuso com as mulheres, né? Porque eu sou o mais velho, então assim, eu saí de casa primeiro, eu saí de casa muito novo, saí de casa com 15 anos, então assim, 15 para 16 anos, então quando eu saí de casa, ele já tinha, ele tinha 8 anos de idade. Uhum. Então, assim, ele foi acompanhando umas questões de abusos e isso tudo, tal. Então, até mesmo, assim, a esposa dele, né, fala que ele é muito calmo, ele é muito tranquilo, principalmente com relação a como lidar com mulheres, justamente por causa disso. Ele é conhecido assim como esse, ser muito respeitador. Uhum. E por causa disso. Sabe? E tem muito... Por isso que eu te falo, até mais do que eu, né? Sim, é a base de vocês. Tanto que para ele tomar... Quem teve que tomar a atitude do relacionamento foi a esposa dele. Uhum. A esposa dele que praticamente pediu ele namoro. Porque senão ele pela questão de... Ai, não, tô com medo de... coisa e tal, entendeu? Eu confesso, eu não tenho problema nenhum de confessar isso. Não, eu não... Então, assim, quem me conhece de muito antigamente, quando eu era bem novinho, eu tinha esse receio, porque eu ficava assim, cara, se eu for muito direto com a menina, ela pode interpretar de outra forma. Uhum. Então, eu tinha que ter muita certeza de que aquela menina tinha algum interesse por mim, para eu poder chegar nela. Uhum. Porque às vezes a mulher, ela deixa alguns recados, alguns traços, algumas coisas, mas não é direta porque espera essa atitude do homem. É o subtendido, né? Deixa o subtendido do homem. Além de não conseguir enxergar isso, a menina praticamente tinha que falar para mim: olha, eu tenho interesse em você. E aí, o que você vai fazer? Português claro, porque... eu tenho interesse. E aí, você quer ou não quer? Entendeu? Sim. Então, eu tinha... Aí, com o tempo, estudando, amadurecendo e tudo, isso daí muda, né? Mas... O julgamento em si de te verem, quererem saber, primeiro de tudo, não é vir com a solução. A psicanálise, ela faz isso. Primeiro, ela vem com o entendimento. Me conta sobre você. É livre. Aqui é um espaço livre, seguro. Fala sobre você. Então, nós não temos o julgamento. Eu não tenho esse modus operandi fora da clínica. Tanto é que eu sou conhecida no colégio da minha filha como Ju quer saber o outro lado. Tipo assim, eu não entro em guerra dos outros. Uhum. Eu escuto aqui
Aí eu escuto ali, aí eu escuto lá, e aí que eu venho pra ter uma visão panorâmica, e às vezes eu falo assim, eu não vou me meter nisso, e vou e meto o pé. Então, é assim, eu mesma, já não ando nesse modo. E aí eu já olho para as pessoas de um olhar diferente. Eu olho no olhar psicanalítico do detetive, né? Por que será que Pedro fez um movimento tão grande assim por mulheres e tal? Aí eu vou começar a escutar. E aí eu comecei a escutar a sua história e comecei a saber como é que você fez. Agora eu tô sabendo mais um pouquinho da sua história, de como foi as 5 pessoas que você mais conviveu, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais conviveu porque você tem uma programação que você recebeu, um caminho neural ali. Se você quiser refazer, né? Fazer um novo, aí você vai treinar esse novo. A PNL diz que é cerca de 90 dias fazendo as afirmações ou convivendo com pessoas diferentes, que é que você quer modelar, e graças à neuroplasticidade do cérebro você tem como fazer isso, mas é uma história. Não está perdido no mar do esquecimento. Ele está só guardado. Perdido não está. Uhum. Então, quando a sua mente ela sente que está segura, ela vai mandar de alguma forma, né? Como que é? Entrelaçando um assunto no outro, que seria o inconsciente com o que a gente está falando do aqui e agora, na questão do julgamento. Eu não sou a passadora de pano, não. Mas eu não costumo julgar, não. É muito complexo eu ter o julgamento. Uma coisa muito interessante que você vai gostar da questão de julgamento. Nós temos a questão da transferência. Então, nós temos dentro da gente material recalcado, para a gente não esquecer, exemplo de uma pessoa que te fez mal. E essa pessoa que te fez mal tem o meu padrão. Ó, cabelo preto, usa óculos, muito parecida comigo. E aí eu chego, me apresentar para você, Pedro, eu sou Juliane, eu gostaria de fazer parte do Leste e tal. E aí você vai ter aquela coisa, não fui com a cara dela. Mas você não vai saber o porquê que você não foi com a cara dela. Mas de imediato a sua mente vai te alertar, ó. Toma conta, porque uma pessoa com cabelo preto, da altura dela, do jeito que ela fala, fez mal pra você, hein? Ela pode fazer mal pra você, hein? Aí fica essa questão. E aí você vai, passa pano. Passou pano. Não, conheci mais pra frente, ela é legal e tal. E aí pega e faz a mesma coisa. E aí vem o superego martelando, fala assim, eu falei pra você não confiar porque é um perfilzinho que eu já sabia que ia fazer mal pra você. Então tem a transferência que é essa, né? É uma transferência que a gente fala que muitas das vezes a gente passa pano, porque a gente não sabe o porquê que tá tendo aquele sinal de que você não bateu com o santo da pessoa, ou que você não foi com a cara da pessoa. Tem a positiva, aonde você vai de cara, se dá bem com a pessoa de cara. Por quê? Provavelmente ela lembra uma pessoa lá na sua infância, um tio muito querido, brincalhão, e aquela pessoa lembra aquele... Então você fica à vontade com aquilo ali, porque tá guardado que aquilo ali é bom pra você. E é negativa, não fui com a cara dela, eu não quero nada com ela, e você não sabe, mas por que, cara? Fulano é tão legal. Cara, pra mim não é. E não é sobre a pessoa em si, porque às vezes ela não é nem... Mas pra você, alguma coisa te engatilhou, que fez com que ele te defendesse e falasse, ó, com ela não. Então, tem a transferência positiva, transferência negativa, sim. Tem a transferência amorosa, ainda tem isso, Pedro, que fica guardado aí no inconsciente, que te ou atrapalha ou ajuda, né? Dependendo do tipo de trauma ou do tipo de coisas ruins que aconteceram. Sim. Mas é interessante isso da transferência. Tem gente que eu me identifico, e aí quando você vê que se identifica, você já fica de cara, você fala assim, acho que... E aí você vai conhecendo a pessoa, você percebe, por isso. Inclusive até de uma das meninas que eu tava, pra você ver essa questão, né? Tem uma das meninas que estão fazendo o livro, que foi muito engraçado, que eu já tinha percebido isso, e ela também percebeu que ela teve uma conexão comigo de cara. Assim, ela foi... só que eu não sabia. Ela falou assim, cara, eu gostei de você de cara. Na verdade, era muito óbvio porque que ela tinha gostado de mim. Depois eu fui entender mais ainda escrevendo a história dela. O filho dela chama Pedro.
E aí já tem uma... Sim, tem. Pô, eu não sei se você que tem filho, eu não sei se você já viu isso. Você conhece alguém que tem um nome do seu filho ou de nome de uma pessoa muito querida pra você na vida? Parece que só pelo fato de ter um nome você já cria uma... Cria o vínculo. Já cria um vínculo. Sim, Fala cria. assim, bacana, tem um... E aí faz você lembrar, né? Sim, cria o vínculo. Ó, o nome da minha mãe é Maria Irismar. E ela tá internada e nós vamos no hospital e tem a pessoa que confere o nome e a quantidade que entra. E tá escrito na etiqueta. E aí, a pessoa que tava conferindo, ela... Irismar, minha xará! Eu já entro, Pedro, sem ela ver a etiqueta. Quando ela me vê... Minha xará, vai vir minha xará, vai lá ver como vai. Ela não pega a minha etiqueta, ela não confere o nome, nada. Ela já sabe que só porque é o mesmo nome da minha mãe. Sim, tá? muito, muito bacana. Você vê, e é um nome exótico, né? Irismar. Sim, sim. E aí o pessoal da recepção, caramba, é o nome de fulana. E aí já fica assim, já essa transferência positiva, boa, de que eu só pintar lá, eles já sabem o nome da minha mãe, imprime, me dá o papelzinho, eu já entro sem conferência, sem nada. Pra você ver. Nome. Mesma coisa que o seu. Nome. Sim. É igual a questão de física, um padrão. Tipo assim, tem homens que só namoram o mesmo padrão. Eu tive um cliente que ele falava, Ju, eu prefiro médicas. Médicas. Eu falei, tudo bem, médicas. Ele, mas você... Aí eu curiosa, né? Não era para perguntar, mas curiosa, perguntei. Falei, mas por quê? Você sabe por que você gostaria de se relacionar com médicas? Você gosta de se relacionar com médicas? Ele, eu sei. Falei, então por quê? Ele, porque eu vou ser delegado e eu preciso de uma pessoa que tenha o mesmo ganho, a mesma estabilidade financeira, a mesma mente próspera de um cara delegado. E a profissão que mais se alinha a essa é a médica. É engraçado, eu também tenho esse padrão. Também tenho esse padrão. E aí ele também criou um padrão. É médica. E ele falou, Ju, só aparece médica. Porque é igual a questão do eu não vou saber para você te falar qual é a técnica, mas é igual uma técnica que você fala assim, olha, eu quero comprar um carro vermelho. E aí você começa a ver na rua carro vermelho. Por quê? Aquilo estava inconsciente. Sim. Quando você traz que você quer o carro vermelho, você começa a ver conscientemente... podcast, conscientemente os carros vermelhos. E é uma técnica, digamos, teve um estudo que a pessoa quis comprovar essa técnica. E ela falou assim, hoje eu só quero ver corações. Pedro, ela deu uma ordem e ela só viu coração. Era coração na nuvem, era coração em acessório, era coração em propaganda, era tudo ela via coração. Então, ou seja, você dando uma ordem no campo do cerebral, do mental ali, aquilo acontece. Então, por isso que você ser consciente, hoje em dia, das coisas e você declarar aquilo ali, é o princípio de você fazer acontecer. Uhum. Nossa, muito bom. Porque o mundo, né, usando a Bíblia como literatura, o mundo começou com uma palavra. Sim. E haja luz. As palavras são muito fortes. Sim. Então, não declare... Aí já entra um pouquinho da PNL, né? Não declare coisas que você não gostaria que acontecesse com você, porque pode vir a acontecer. Exatamente. Chefa, então estamos terminando mais um papo. Só passou umas 2 horas, só mais ou menos. Não passou 2 horas, não. Mas, gente, vocês sentiram aqui o papo deu uma terapia, teve história, teve de tudo. E vocês estão conhecendo a grande Juliane Matias. Não só psicanalista, terapeuta, ainda faz parte do Leste, mas o quê? Host. Host. Sei nem falar isso. Host do podcast Inconscientemente. Apresentadora, palestra. É multifacetas. Mas, gente, muito obrigado, tá? Obrigada a você. E, gente, fiquem ligados, curtem, sigam. Todas as redes sociais, é só vocês seguirem aí que vão estar aqui na descrição, tá? Obrigado e até a próxima. Até a próxima.